Mais uma vez nós estamos aqui no santo sacrifício da missa, ou seja, do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele se dá a nós para nos salvar. E uma das primeiras coisas que nós fazemos dentro da missa é ouvir Deus. Deus nos fala. Deus acabou de nos falar através da primeira leitura, através do salmo que nós acabamos de ouvir e também através do Evangelho. Por isso que na hora que se começa a ler o Evangelho, todos nós ficamos de pé, de prontidão, atentos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque tudo aquilo que Deus nos fala é palavra da salvação. Ele quer nos salvar. E Deus nos salva quando Ele nos fala. É interessante, né, que às vezes, quando as pessoas vão para a missa, aquelas pessoas que não sabem nem o que é missa, vêm para a missa por vir, porque outros vieram. Na hora do Evangelho elas ficam distraídas, elas ficam conversando, ficam batendo papo. Na hora que o sacerdote vai explicar o que foi lido, porque nós não entendemos, as pessoas ficam conversando e vão embora e acabam não sabendo nada e perguntam: o que foi lido hoje? Eu não sei, porque fica distraído, olhando a bolsa, pegando coisa dentro da bolsa, pegando celular e deixa de ouvir Deus que está falando. Então o que é que Deus está falando para nós? E vocês precisam prestar atenção. O que é que Deus está falando hoje? Bem, Jesus está começando a atividade dele como Salvador e Senhor. Ele está se mostrando para que as pessoas possam compreender quem é Ele. E uma das coisas que Jesus foi fazendo foi, Ele expulsou os demônios e pessoas que estavam doentes, elas eram curadas. Então as pessoas ficavam admiradas, não somente quando ele expulsava o demônio, quando ele curava uma pessoa, mas também quando ele falava, as pessoas ficavam prestando atenção ao que ele falava. E aqui diante dessa situação, né, um paralítico que foi levado ali na casa da sogra de Pedro, a casa estava lotada, não tinha ninguém, não podia mais como entrar, então eles encontraram um jeito, por cima da casa, né, pelo telhado, eles desceram aquele homem, e quando aquele homem estava ali deitado, e Jesus vendo a fé dele, Jesus disse assim: os teus pecados são perdoados. E aqui tem uma coisa interessante. Lá no tempo de Jesus existiam pessoas que eram as autoridades religiosas daquele tempo, que eram os fariseus, os saduceus, que eram os sacerdotes, os doutores da lei. Eles não conseguiam ver naquela pessoa o Jesus, o Salvador, Deus, como hoje nós compreendemos, né? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, quem é Jesus, você vai dizer Deus. Até um ateu que não acredita, ele vai dizer assim: bem, os cristãos dizem que Ele é Deus. Mas aqueles homens, eles não conseguiam perceber naquele homem que estava ali, o Jesus de Nazaré, Deus. Então eles estavam procurando sempre uma situação para pegar Jesus, para prendê-lo e também matá-lo. Então quando Jesus disse assim para aquele paralítico: os teus pecados são perdoados, aí aqui diz que aqueles homens, eles pensaram lá no íntimo do coração dele, assim, olha, eles não falaram nada. Eles apenas no pensamento, eles disseram assim: quem é esse homem para dizer que o pecado desse paralítico está perdoado? Ele não é Deus para fazer isso. Olha, isso foi pensando. Por exemplo, essa senhora aqui na minha frente, ela está me ouvindo, mas eu não sei o que ela está pensando, não.
De repente ela está olhando para mim, mas a cabeça dela está lá, sabe aonde? Eu não tenho a capacidade de entrar no pensamento dela e entender o que é que ela está pensando. Mas Jesus, como Deus, aí aqui diz assim, Jesus penetrando no pensamento deles. Aí Jesus disse assim para ele, vocês estão dizendo que eu não posso perdoar os pecados? Então eu vou provar para vocês quem eu sou. Aí ele disse assim, levanta-te. Aí o homem levantou. Eu quero ficar nesse pedacinho aqui, olha. Jesus, ele penetrou no coração, nos pensamentos daquele homem. E ele viu. E ouviu. Ele ouviu o que aqueles homens estavam pensando. Mas por quê? Porque ele é Deus. Deus, por ele ser Deus, por ele ter nos criado, tudo se submete a ele. O diabo não tem a capacidade de entrar no nosso pensamento para saber o que é que nós estamos pensando, mas Deus tem. Vocês entenderam? Então aqui, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa importante. Nós vivemos neste mundo pensando que nós vamos prestar contas aos homens. As pessoas que nós convivemos, as pessoas que nós estamos que estão em volta de nós. Então tem determinadas coisas que nós fazemos com as pessoas que estão em volta, escondido. E às vezes, aquilo que nós fazemos escondido, que ninguém ao nosso redor viu, se alguém deduzir e dizer para você que você fez, você vai dizer assim, não, aí mente, né? Eu não fiz. Só que Deus sabe que você fez. Ninguém pode esconder nada de Deus. Até mesmo coisa que você faz, que você não sabe que você fez, Deus viu você fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando você está dormindo lá no seu quarto, geralmente você vira de um lado para o outro. Você está assim, virado para o lado esquerdo, e você vira para o lado direito. De repente, quando você está dormindo, você pode fazer assim, você não viu, mas Deus viu. Porque Deus não dorme. Vocês estão me entendendo? Então imagina, meus irmãos, se nós estamos sob o olhar de Deus, porque Deus vê tudo, nós precisamos cada dia mais tomar consciência que nós devemos agradar a Deus e não aos homens. Aquele pecado que você cometeu, que ninguém viu, Deus viu. Quando aquela mulher casada, ela entra no celular e fica dialogando, conversando com outro homem, porque isso já é adultério. O esposo dela pode não ter visto, os filhos podem não ter visto, mas Deus viu. Vocês já observaram que quando nós temos propensão a pecar e cair no pecado, os pecados nós cometemos escondidos, sempre escondido. Sempre escondido. Eu posso fazer qualquer coisa escondido dos meus pais, mas Deus viu. Nós não temos para onde correr. Só que aí, como eu falei antes, né?
nós não vamos prestar contas aos homens, nós vamos prestar contas a Deus. Como eu sempre lembro aqui para vocês, né? São Paulo diz assim, que um dia nós iremos diante de Deus, ou seja, quando nós morrermos, a nossa alma vai diante de Deus, e lá nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos, feitos nesse mundo. Aqueles que nós corremos ao sacerdote e pedimos perdão, nós não vamos prestar contas. Mas aqueles que nós não pedimos perdão, nós vamos prestar conta. Imagine, meus irmãos, se você e eu praticamos um pecado mortal, porque o pecado mortal leva para o inferno. Se a pessoa morre, ela vai para o inferno. Então, se você fez aquele ato escondido, ninguém viu, só você. Você acha, né? Que ninguém viu, mas Deus viu. E você não pedir perdão a Deus dos pecados aqui no confessionário. Se você morrer com ele, você vai para o inferno. Imagina aquelas pessoas que prejudicaram outras, né? Lá no trabalho, né? Aí você prejudicou aquele colega seu de trabalho ao ponto de que o patrão mandou embora. E a pessoa se defendeu dizendo, não, eu não fiz isso. E o outro mentiu dizendo que foi. Deus viu que você mentiu. Aquela pessoa foi prejudicada por sua culpa. Aí você prosperou, você se tornou até um grande gerente, alguma coisa lá. E aquele outro está no olho da rua. Por sua culpa. Ele perdeu o emprego por sua culpa. Você conseguiu enganar a todos. Todos você conseguiu enganar. Menos a Deus. É por isso que quando eu vejo essas pessoas que fazem maldade com os outros, a primeira coisa que eu faço é rezar. E eu peço a Deus assim, Senhor, que ele não morra sem resolver esse problema. Porque vocês já perceberam que as pessoas que são maldosas, parece que elas estão sempre numa boa? Elas são maldosas, elas fazem o mal, faz tudo. Elas estão sempre numa boa. Ainda mais aqueles que fazem as coisas escondidas. Os mentirosos. Ele mente, mas Deus viu. Aquele namorado, né? Porque a igreja ensina e sempre ensinou que um rapaz e uma moça não podem ter relação sexual antes do casamento. E parece que as pessoas seguem mais as leis humanas do que as leis divinas. Então aquele namorado que teve aquele relação sexual lá escondidinho, aquela menina que escondeu tudo do pai e da mãe, a mãe até pensa que ela é virgem e tudo, ela não é mais, ela vive uma vida errada, ela vive escondendo o rapaz também. Deus viu. Deus viu. Antigamente tinha até uma frase que se colocava assim, né? Deus me vê. Deus me vê. Ninguém consegue se esconder de Deus. Por exemplo, aqui está esse grupo, né? Vocês estão aí na peregrinação, né? Eu olho aqui para todos. Por exemplo, eu estou olhando aqui, eu fixo meus olhos em algumas pessoas. Tem outras que ficam assim com uma miragem, porque eu não consigo ver todo mundo de uma vez só. Deus vê todo mundo de forma única, aonde quer que esteja. Dentro do quarto, trancado, Deus te vê. Fora, Deus te vê. Por isso que nós precisamos ser santos e nós precisamos sempre andar na presença de Deus com a consciência limpa de saber que eu estou diante de Deus
desnudo. Ou seja, diante de Deus eu sou o que sou, como diante de qualquer pessoa. Só que como nós não vemos a Deus, aqui que está o problema, nós não vemos Deus, mas nós vemos as pessoas, então nós nos escondemos das pessoas para fazer as coisas erradas. Só que quando eu me escondo das pessoas, de Deus eu não consigo me esconder. Vocês entenderam o que eu falei? Então tem alguma coisa que você anda fazendo que você escondeu de todo mundo menos de Deus? Tem alguma coisa que você anda fazendo? Ninguém viu, mas Deus viu. E se essa questão que você fez, você não resolver, se você fez o mal e você não resolver, e você morrer com esse mal, diante de Deus, Deus vai dizer, eu vi. Você vai dizer o que? E eu também, né? Mas Senhor, como que o Senhor viu? Ninguém viu, eu vi. E ele ainda descreve assim, olha, naquela hora, naquele momento, naquela data, você fez isso, fez isso, fez isso e fez isso, e você não se arrependeu e não pediu perdão dos seus pecados. Agora, meu filho, ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e para todos aqueles que passaram a vida nessa terra me desobedecendo. Você está pronto para isso? É claro que não. Então, resolva. Vai se confessar enquanto é tempo. E leve uma vida santa. Hoje, quando eu acordei, ninguém de vocês sabem o que foi que eu fiz quando eu acordei. Bem, pelo menos alguma coisa você sabe, né? Eu me levantei, eu estava deitado, me levantei. Mas pode ser que eu dormi em pé. Ninguém sabe o que eu fiz ali no quarto. Ninguém sabe, mas Deus que está presente, Ele viu tudo que eu fiz. E esses atos e tudo que eu fiz até hoje, se eu não prestar contas a Deus nesse mundo, eu vou ter que prestar contas a Deus, a Ele, quando eu estiver diante dEle. Cada ato, cada situação, cada coisa que eu fiz, eu irei prestar contas a Ele, de tudo. Vocês entenderam? Então, pronto. Uma vez que vocês entenderam, então, meus irmãos, revejam a vida de vocês. Porque eu também preciso rever minha vida. Porque cada coisa que eu faço, escondido ou na frente dos outros, Deus vê. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.